Oi galera, tudo bom? Um abraço a vocês, um abraço a todos aí, né? Mais um aqui falando de judô do canal aqui, a Juerge. Gostaria que o pessoal, se puder aí, se inscrever aqui no nosso canal para a gente conversar um pouco sobre judô, falar um pouco, movimentar um pouco as plataformas de judô. E gostaria de conversar com vocês a respeito do que está acontecendo de faixas, né? Relação a faixa, relação a graduações, né? Parece que a gente está tendo aí, durante esse período de pandemia, muitas graduações, né? Vi aí várias graduações aí de faixas, de kodanshas, né? De novos kodanshas sendo promovidos aí pela nossa categoria, né? Que é o judô, categoria esportiva. Então eu inclusive tive um vídeo que eu fiz aí falando a respeito de judô e como as federações se portam, como as ligas hoje em dia estão se portando com relação a essas promoções. Então assim, eu acho que a gente tem que respeitar a idade, né? E o tempo de judô. Um faixa preta, para sair vermelha e branca, ele tem que ter no mínimo 20 anos de faixa preta. É um mínimo de 20 anos de faixa preta, não 20 anos de judô. 20 anos de faixa preta. Tempo mínimo. O cara saiu faixa preta por alguma entidade, tempo mínimo seria 20 anos para se ir a sexto dan, kodansha. E eu não tenho visto esse respeito, né, por parte aí de algumas federações, ligas. Felizmente estão todos no mesmo barco, né? Está todo mundo no mesmo barco. E o que acontece com relação a isso? O que acontece com relação a isso, né? Vamos lá. Eu acho que as faixas, né, de kodansha, ela tem que ser promulgada pelo menos, no mínimo, por 3 kodanshas. 3 kodanshas vão subir esse novo kodansha de acordo com a necessidade ou da liga ou da federação de se ter mais kodanshas. Então, quem pode promover a kodansha? Primeiro, a entidade nacional, uma entidade nacional, de cunho nacional, onde tem um presidente, onde possua um vice-presidente, onde possua ali uma comissão de grau. Geralmente eles montam uma comissão de grau. Comissão de grau para subir a kodansha é de 7º dan e diante, 7º, 8º, 9º. Significa que um 6º dan, um 6º grau, ele não faz parte dessa comissão para levar a um 6º dan, um 5º a 6º. Um 6º dan promove de 1º a 5º, mas ele não entra no processo de promoção para 6º dan. São os 7º, 8º, 9º dan que fecham esse processo, né? As comissões de graus para elevar um kodansha. Então, 6º dan, um kodansha, ele promove de 1º a 5º dan. Foi para isso que você sobe um kodansha. Você sobe um kodansha, um 5º, que saiba dar um curso, que saiba ter conteúdo, saiba multiplicar faixas pretas, ele vai trazer qualquer um até 5º dan. O presidente da entidade estadual vai sancionar, o presidente da entidade nacional também. Ele não é kodansha, ele não foi promovido por um grupo, 7º, 8º, 9º. Eu não vou colocar aqui o 10º, porque eu acho que o 10º dan é uma graduação de mestríssimo, mas de honra. Na realidade, graduação de judô é 9º dan. 10º é uma graduação de honra, de honraria suprema. Nós não temos necessidade de ter 10º dans, mas se tivermos,
O cara já tem mais de 50 anos de judô. Ele é o mais antigo, geralmente são pessoas que são acima de 80 anos. Acima de 80 anos. Com 50 anos de faixa preta. Uma necessidade, uma pessoa que tem uma presteza, né, que se colocou ali naquele processo de ensinar, multiplicar, desenvolver em todas as áreas do judô, e você vai promover uma pessoa desse calibre a 10º dan. Essa é a minha visão com relação às graduações. E o que acontece? Você vê aí hoje em dia presidente de liga sendo 6º dan, promovendo outro cara a 6º dan. Isso não é certo. Geralmente as ligas usam o colegiado, mas mesmo o colegiado é 7º, 8º e 9º dan. Colegiados são essas, 3 graduações, 7º, 8º e 9º dan. Um 6º dan, ele não faz parte de comissão nacional de graus para levar a Kodansha. 6º dan, ele já está na comissão dele de grau de promoção até 5º, um abaixo dele. Ele traz até 5º. E ali você pode ter ele pode formar um grupo de estudos, ele pode ter o curso sozinho, ele pode trazer. Acho que foi por isso que nós brigamos tanto nas ligas, para que as ligas tivessem essas promoções independentes. Você promoveu um cara a Kodansha, aceitou alguém a Kodansha, você dá o direito a dele promover até 5º dan. Cabe à entidade aceitar. Nós estamos fragmentados hoje em dia, nós estamos com um problema hoje em dia do judô. O judô está encolhendo por causa das faixas, não é por causa das competições. Não é a competição de judô que nos dividiu, o que nos dividiu foi faixa. Eu acho que a gente tem que botar o carro nos trilhos novamente. Eu acho que tanto ligas quanto federações, elas têm que escolher, ou são conselho, ou são escola. Ou você é conselho ou você é escola. Você não pode ser os dois. Ou você é alguém que regulamenta o processo, ou você é alguém que é a escola e está competindo ali no processo, com relação a conteúdos e tal. Aí a gente bota para pensar o que uma federação vai interferir se o cara sabe mais catar do que o outro, se o cara sabe menos catar, se o cara sabe menos gokyo, mais gokyo, nada. Não vai impactar nada. É político. Então a gente está nesse processo. Eu acho que a gente vem perdendo espaço aqui para o jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro hoje em dia está em tudo quanto é canto. Você chega numa rua, tem 3 academias numa rua e tem nenhuma de judô. São poucos professores no Rio de Janeiro lecionando judô. São poucos professores em São Paulo lecionando judô. Geralmente o cara leciona mais jiu-jitsu do que judô porque dá mais dinheiro. Não adianta você viver de judô, viver de nada. Se você abre uma academia de judô, você tem 10 alunos ali, se você paga o local, olha quanto é que você vai gastar. É melhor você ir para uma academia e dar aula lá meio a meio, e você ter 10 alunos, você pelo menos está ganhando alguma coisa. Você vai pagar a luz, você vai pagar tudo. Gente, está muito difícil aqui na cidade grande. Eu não sei com relação às cidades pequenas. As cidades pequenas geralmente têm incentivo das prefeituras. As prefeituras entram com dinheiro para botar um professor ali de judô, dando aula, e as crianças participam gratuitamente, e ele recebe um valor de um projeto da prefeitura pelos custos dele, ele ministrar as aulas dele. As crianças não pagam medalhas quando faz competição, a prefeitura banca as medalhas, entendeu? Fornece ali a arbitragem participa, ganha um valor simbólico ali qualquer. Então assim, tudo nosso está muito no amadorismo, sem nenhum tipo de profissionalismo.
E isso impacta o quê? O cara não queria continuar lecionando, o cara vai pro jiu-jitsu. Eu conheço vários professores de judô que foram pro jiu-jitsu. Vários. Todo mundo foi pro jiu-jitsu. Você vê o cara dar aula de judô, ele dá aula de judô, mas ele foca mais no jiu-jitsu. Eu já tive, inclusive até alunos que se formaram faixa preta comigo, pô, professor, você é faixa preta de judô e, pô, mas o judô não me dá dinheiro. O que me dá dinheiro é o jiu-jitsu brasileiro, onde eu dou aula personal, o cara faz personal fight, o cara dá aula pra um cara só e cobra X. O cara vai na casa da pessoa, o cara monta um tatame pequenininho, bota um espaço pequenininho, ali 16 plaquinhas de tatame, ou menos que isso, e ele dá aula lá. Dá na casa de um empresário, dá na aula para uma pessoa que pode pagar. Lá na Barra da Tijuca você vê muito isso. O pessoal bota num condomínio, bota jiu-jitsu no condomínio. E agora eles lecionam para as crianças. Antigamente o jiu-jitsu não dava aula para criança, só dava aula para adulto, né, ou adolescente. A partir de 12 anos é que eles pegavam, mas aí o que aconteceu? Agora eles pegam para baixo. Porque o judô pegava para baixo e eles, tem queda agora nas competições deles. E eles estão ensinando queda do jeito deles lá, eles ensinam queda, então eu entendo isso. Comercial, né? E aí a questão é, o judô com a parte de exame de faixa está indo pro ralo. Aí tá ficando só os grandes centros, só fica os grandes centros. Aqui no Rio de Janeiro, o grande centro. Só aqueles cartolas grandes que o cara banca aquilo ali. A federação vai viver do que? Vai viver deles? Não tem ninguém. Antigamente você tinha na favela dando aula de judô, você tinha em toda a parte da periferia do Rio de Janeiro judô, eram várias escolas, tinha judô na escola, tinha judô nas academias, tinha judô dentro das comunidades, nas associações de moradores, tinha nas igrejas. Hoje em dia o jiu-jitsu brasileiro ocupou todo esse espaço, você não encontra. E eles estão indo para a escola e estão dando aula para os infantis. O cara vai lá, eles dão aula. Pegaram toda aquela parte do judô, lúdica, que era o judô que desenvolvia aquela parte lúdica de quedas. Pegaram aquela parte e jogaram para os infantis e estão lecionando lá para os infantis. Entorse, fraturas e luxações, quer dizer, chave de braço, estrangulamento. Quer dizer, na minha época, quando eu iniciei, eu estou com 55 anos, já iniciei em 1966. Quando eu iniciei a prática de artes marciais, eu tinha 5 anos. A academia que eu entrei foi a academia de jiu-jitsu. A academia falou que eu não podia fazer, que a idade não era incompatível, que eu tinha que ir para o judô. Foi aí que eu comecei o judô. Eu nunca fiz jiu-jitsu brasileiro. Eu entrei na academia de jiu-jitsu brasileiro para fazer judô, até porque na minha época não tinha tanto jiu-jitsu, tinha mais judô. A academia tinha jiu-jitsu e judô, mas o professor lecionava os dois e tinha um professor, que era o meu professor, Geni de Abreu Gomes, que era aluno do Eda, japonês. Eu fui fazer judô com ele porque era pequeno, era criança. Não. Judô é para criança, que tem toda aquela parte educativa, de rolar, cair, posição, só tinha imobilização, não tem a chave de braço de estrangulamento. Chave de braço de estrangulamento naquela época era só para quem tinha articulações para fazer, né, a partir de 12 anos que se tinha algum material humano para você forçar as articulações, tanto de pescoço, braço. Então, naquela época, a luta era muito mais consciente. Hoje em dia você vê aí competições aí infantis, a criança dando chave de braços, estrangulamento lá. Aí, não, mas não completa, porque assim, é uma coisa muito complicada. Se você bota uma criança para fazer chave de braço, estrangulamento, e ela só faz a posição e ali não faz a técnica correta, não é absolutamente nada, mas aí o cara botou aquilo para poder marcar ponto ali só na posição. Eu não sei como isso funciona, porque é muito específico, é muito técnico, muito avançado. Queda não, queda do ser humano, você está na educação física. Se o ser humano já está acostumado a cair, éramos na pré-história macacos, dormíamos nas árvores e estávamos acostumados a cair. Tanto é que tem um estudo aí de um cientista aí do sono
que às vezes você acorda sonhando que está caindo. Ele diz que isso é uma memória ancestral, né? Que vem do passado remoto, que nós dormíamos em árvores, nós nos amarrávamos nas árvores para que se a gente caísse, os animais não comerem a gente lá embaixo. Quer dizer, o ser humano, quando não estava dentro de uma caverna, que fechava a caverna com uma pedra, para poder não deixar um bicho, um animal qualquer entrar, o cara dormia em cima de uma árvore, amarrado, para não ser comido lá embaixo. Então, assim, nós caíamos. O corpo, ele tem uma propriedade para cair, uma memória, né? Uma memória muscular, uma memória para que se caia. Vou falar aqui memória muscular, as pessoas às vezes têm aquela controvérsia que o músculo não tem memória, entendeu? Mas é uma forma de expressão, até porque está lá dentro do seu cérebro, né? Dentro do processo, quando você vai cair, você protege, você faz a proteção com a mão, uma reação normal. Então, toda a parte de rolar, cair, saltar, é algo que o ser humano está acostumado, até em suas brincadeiras. Qualquer criança brinca de saltar, pular, rolar. É isso. Qualquer brincadeira que você fazia na sua infância era voltada para isso. Mas voltando para as faixas, felizmente a gente está com esse problema de faixa, eu venho visto aí o tempo todo, aqui no Facebook, Instagram, entendeu? Eu acho que as ligas têm todo o direito de promover seus atletas amparados por lei. Eu acho que a gente tem que ter mais ética nessa promoção, né? Temos que ser mais éticos para podermos promover com propriedade. E infelizmente a gente está pecando, ambos os lados estão pecando, tanto a federação quanto a liga. A briga começou com os professores mais antigos. Eu, na época, fiquei do lado dos professores mais antigos, que também não concordava da forma como estava acontecendo, porque quando a federação montou os primeiros módulos, ela chegou para os professores codanchas, que podiam promover os seus alunos até faixa preta, até quinto dan, e falou assim: olha, o senhor não vai mais dar teu exame de faixa não, agora a federação tem um exame, eu vou escolher professor A, B e C para vir aqui e dar um curso de faixa preta para o teu aluno. Quer dizer, isso é complicado, né? Isso é muito complicado. Aí aquele codancha tinha que se sujeitar a que o seu aluno fizesse as aulas de conteúdos de faixa preta com um grupo de professores que a federação escolheu. E aí isso era assim, vergonhoso, né? Porque aí o que acontece? Quem estava ali naquele curso dando aquele processo técnico, acadêmico, né? Basicamente estava dizendo para o aluno dele que o que o professor dele ensinou estava tudo errado. E você via muita coisa antiética do cara chegar e falar: o que tu está fazendo aqui é errado, não é isso. Quer dizer, aí quando você fala isso, você pega e joga tudo que o professor te ensinou a vida inteira no ralo em segundos. É uma vergonha. Eu acho que todo mundo tem direito de ter os seus conteúdos e a sua forma de ensinar. Falta muito respeito entre nós, professores. É muito fácil o cara chegar num trabalho do outro lá e dizer, como eu já vi aqui, inclusive, colegas, pegar trabalho de colegas codanchas e outro lá dizer que o cara estava fazendo errado, falava para o aluno isso. O cara estava dando aula num lugar, era uma prefeitura, infelizmente aquela prefeitura saiu fora, aquela prefeito, né, a parte que política, né, saiu fora, entrou outra parte política e botou outro professor. Aí o outro professor chega lá e diz que o outro cara estava ensinando tudo errado. Eu acho que a gente tem melhores formas de nos comportarmos, né? Eu acho que a gente tem a nossa forma de ensinar e fala só, tudo que o professor de vocês ensinou está certo. Eu só gostaria que vocês juntassem o que vocês aprenderam com ele e o que eu vou ensinar para vocês vai ser um somatório. Eu acho que assim, agregar é muito mais fácil de você... E deixar o aluno decidir. Eu aprendi com vários professores. Eu aprendi judô com N professores. Ó. Fui aluno do professor Geni, aprendi muita coisa com o professor Geni. O Geni era aluno do Ueda, aprendi muita coisa com o professor Ueda.
tivemos aula em conjunto, eu e ele, com o Eda lecionando, e mais os outros colegas alunos dele, que hoje em dia são faixa preta também. E aí o que acontece? Quando o Eda se foi, nós ficamos meio que à deriva. Então meu exame faixa preta foi com o professor Jair Hilário. Eu treinei com o professor Jair Hilário e com o professor Gilberto Scheber. O professor Jair Hilário tinha uma equipe grande, não estava podendo me dar assistência com relação a conteúdos e aos catais. O professor Gilberto Scheber me deu assistência com relação aos catais, então devo muito a ele com conteúdos e conhecimentos de catais superiores devido a ele, no meu período que fiz para a faixa preta primeiro dan, entendeu? Década de 90, isso. Então já é muitos anos atrás, da década de 90, né? E início da década de 90. E aí o que acontece? De lá para cá, conheci o professor Antônio Vieira e fiquei com o professor Antônio Vieira até ele falecer agora, no período de pandemia desse ano 2021. Nós perdemos o mestre Antônio Vieira e eu de vez em quando tinha minhas dúvidas, eu ia lá. Todas as vezes, quando tinha qualquer tipo de dúvida, eu ia lá e a gente tinha sempre contato, eu estava sempre em contato com o mestre. Felizmente nós perdemos ele e não só eu tive aulas com ele, outros professores codanches, vários professores que de repente vão estar assistindo aqui também tiveram aula com o professor Antônio Vieira. Eu tive também aula com o professor De Luca, mas não tive aula de catar com o professor De Luca, foi no Valqueire Tênis Clube. Foi um período que o Eda saiu do Valqueire Tênis Clube, e aí o professor De Luca foi dar aula lá no Valqueire Tênis Clube. O professor De Luca deu aula lá por 3 anos. Né? Eu assisti às aulas dele junto com o professor Geni. O professor Geni trouxe o De Luca lá para o Valqueire Tênis Clube. Eu tive aula com o professor De Luca, muitas aulas de chão, muitas aulas técnicas. E o De Luca era muito bom na parte de chão, então eu gostava do chão do professor De Luca e tive aula com o professor De Luca também. Então todos os professores que eu tive aula, eu peguei, fiz uma coletânea e eu uso os conteúdos. E eles têm diferença de didática, a parte pedagógica de ensino. Eu acho que a gente tem que ter uma racionalidade maior com relação às faixas. Metodologia de ensino, ela pode ser de diversas formas, sem criticarmos uns aos outros. A gente tem que deixar o faixa preta evoluir. O faixa preta tem que ter a pedagogia dele, a didática dele, é um direito que ele tem. Ninguém é igual. Eu acho que tudo vem no mundo de conteúdos e conhecimentos para ser melhorado. E eu acho que essa humildade passada pelo professor Jigoro Kano, mestre Jigoro Kano, durante os séculos, eu acho que a gente tem que preservar. Respeito, acima de tudo. Então, gente, esse aqui é o meu recado. Eu gostaria de deixar um abraço para vocês, tá? E quem puder curtir o nosso vídeo aqui, quando eu puder botar outros temas aqui para a gente discutir, se vocês puderem, inclusive deixar a opinião de vocês para mim, vai ser uma grande honra. Eu podendo responder vocês, eu também terei o maior prazer em responder vocês. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter a sua opinião. Tá legal? Um forte abraço para vocês. Tá? Fiquem com Deus.